Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é a professora Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil, e na aula de hoje vamos aprender a interpretar as tabelas nutricionais dos alimentos. Vamos lá? Antes de falarmos das tabelas em si, queria falar sobre a lista de ingredientes que são utilizados na fabricação dos alimentos. Você sabia que os ingredientes são ordenados em ordem decrescente, da maior quantidade para a menor quantidade? Esta lista de ingredientes é de uma margarina. Observe que o ingrediente utilizado em maior quantidade para fazer essa margarina foram os óleos vegetais líquidos e modificados. O segundo ingrediente utilizado em maior quantidade foi a água, e assim por diante. Alguma vez você já foi fazer uma receita que utilizava chocolate em pó 2 frades, mas acabou comprando chocolate de outra marca? Se vocês já fizeram isso, devem ter percebido que a receita final deve ter ficado diferente. Isso porque, quando olhamos a lista de ingredientes do chocolate em pó 2 frades, vemos na lista que o cacau é o primeiro ingrediente a aparecer. Ou seja, realmente esse produto tem muito cacau. Já quando olhamos a lista de ingredientes de outros achocolatados e chocolates em pó, observamos que o açúcar é o primeiro ingrediente a aparecer. Ou seja, os demais achocolatados têm mais açúcar do que cacau. Mas isso não é uma propaganda, ok, pessoal? É apenas uma observação. As tabelas nutricionais servem para nos informar a quantidade de cada nutriente presente naquele alimento. Mais especificamente, ela informa a quantidade de nutrientes em uma porção daquele alimento. Essa tabela, por exemplo, é de uma bolacha Bono. Observe que a quantidade de cada nutriente desta tabela se refere a uma porção de 3 bolachas. Isso significa, por exemplo, que se você comer 3 bolachas, estará ingerindo 133 quilocalorias. Agora, se você comer o pacote inteiro de bolachas, você estará ingerindo muito mais do que 133 quilocalorias, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso prestar atenção é na quantidade de cada porção, ok? Na primeira coluna da tabela, encontramos o nome dos nutrientes presentes nesse alimento. Na segunda coluna da tabela, observamos a quantidade desse nutriente em quilocalorias, gramas ou microgramas. Já a última coluna se refere à porcentagem desse alimento em valores diários, a qual é abreviada com o símbolo de porcentagem e as letras V e D. Mas o que isso significa? Precisamos ingerir diariamente uma certa quantidade de nutrientes. A porcentagem em valores diários se refere à porcentagem daquele nutriente presente em cada porção do alimento que você está ingerindo. E isso pensando em uma dieta de 2.000 quilocalorias diárias. Se você observar, sempre tem um asterisco ao lado da abreviação porcentagem VD. Se você olhar o significado deste asterisco embaixo da tabela, você verá que ela avisa ao consumidor que essa porcentagem se refere a uma dieta de 2.000 quilocalorias. Isso significa, por exemplo, que uma pessoa que consome e gasta em média 2.000 quilocalorias por dia, ao ingerir uma porção desta bebida, está ingerindo 7% de carboidratos que ela deveria consumir em um dia. 3% de proteínas que ela deveria consumir em um dia e assim por diante. Então, isso significa realmente que se eu ingerir uma porção deste alimento, eu vou estar ingerindo exatamente 7% dos carboidratos que eu deveria consumir em um dia? Não necessariamente. A quantidade de cada nutriente que deve ser consumido por cada pessoa varia de acordo com o sexo da pessoa, a idade, o estado de saúde, a profissão, entre várias outras características. Infelizmente, as indústrias alimentícias não fazem rótulos personalizados, pensando em cada um dos clientes que vão ingerir aquele determinado alimento. Elas fazem um único rótulo, padronizado para uma dieta média de 2.000 quilocalorias diárias, que é a média de calorias que as pessoas costumam gastar por dia. O valor energético se refere à quantidade de energia que esse alimento fornece, considerando-se a quantidade de energia fornecida por cada um dos nutrientes. O valor energético é expresso em kcal, que significa quilocalorias,
ou em kJ, que significa quilojoules. No Brasil, utilizamos muito mais a medida quilocalorias, então, nos nossos exercícios, vamos ignorar os valores em quilojoules, ok? Isso significa que se eu comer 6 quadradinhos desse chocolate, estarei ingerindo 138 quilocalorias, ou seja, 7% da quantidade de calorias que eu deveria consumir em um dia. E isso, é claro, se eu gastar em média 2.000 quilocalorias por dia. E uma coisa importante de mencionar é que sempre que consumimos mais calorias do que gastamos em um dia, essa caloria será armazenada no nosso corpo na forma de gordura. É por isso que não devemos consumir mais calorias do que gastamos. Caso contrário, a tendência é ficarmos obesos. A forma mais fácil de conseguirmos aprender a analisar as tabelas nutricionais é justamente analisando-as. Assim, vamos fazer alguns exercícios para praticar. Vamos analisar essas tabelas nutricionais de 3 alimentos diferentes. Olha a primeira pergunta. Qual é a porção indicada para o produto A? Se olharmos na tabela nutricional, veremos que uma porção deste alimento equivale a 80 gramas, ou seja, uma unidade. E qual é a porção indicada para o produto B? Observando a tabela, vemos que uma porção do produto B equivale a 85 gramas desse alimento, ou seja, um pacote. E qual é a porção indicada para o produto C? Observando a tabela nutricional, vemos que uma porção do produto C equivale a 170 gramas desse alimento, ou seja, uma unidade. Olha essa nova pergunta. Qual o principal nutriente presente no produto A? Para responder essas perguntas, vamos utilizar a porcentagem em valores diários, ok? Isso porque a quantidade de cada nutriente varia bastante. Por exemplo, a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é que devemos ingerir 300 gramas de carboidrato por dia, 75 gramas de proteína por dia e 2.400 miligramas de sódio por dia. Ou seja, alguns nutrientes precisam ser ingeridos em maior quantidade do que outros. Por isso, é melhor utilizarmos os números em porcentagens e valores diários, pois esses valores já estão padronizados, pensando-se na quantidade ideal de cada nutriente que deveríamos ingerir, ok? Então, voltando para o nosso exercício. Qual o principal nutriente presente no produto A? Se eu observar o rótulo deste produto, verei que ele possui maior porcentagem de sódio, 24%. Ou seja, esse alimento é rico em sódio. E qual o principal nutriente presente no produto B? Mais uma vez, se eu observar a tabela deste produto, verei que ele possui 65% do sódio que uma pessoa deveria consumir em um dia. Ou seja, este produto também é rico em sódio, ainda mais do que o produto A, na verdade. Só lembrando, pessoal, que sódio em excesso pode causar hipertensão, ou seja, pressão alta. Então, evitem alimentos ricos em sódio, ok? E qual é a principal nutriente presente no produto C? Mais uma vez, observando a tabela nutricional, podemos ver que o nutriente com maior porcentagem é o cálcio, o qual é fundamental para formar e fortalecer os ossos. Este produto, por exemplo, seria recomendado para crianças e adolescentes que estão em fase de crescimento e para idosos, que estão com osteoporose, ou seja, com perda de massa óssea. Olhe esse novo exercício. Qual desses produtos é mais indicado para uma pessoa que deseja ganhar massa muscular? Para construir músculos, precisamos comer proteínas. Assim, vamos analisar a quantidade de proteínas presentes em cada um desses alimentos. Uma porção do produto A tem 19% de proteínas. Uma porção do produto B tem 11% de proteínas. E uma porção do produto C tem 9% de proteínas. Sendo assim, qual dos produtos seria mais indicado para uma pessoa que deseja ganhar massa muscular? O produto A, né? Pois tem maior porcentagem de proteínas do que os demais, ou seja, ele é mais rico em proteínas do que os demais, ok? Olha essa nova pergunta. Qual desses produtos é menos indicado para uma pessoa que deseja perder peso? Por quê? Uma pessoa que deseja perder peso precisa consumir menos energia do que gasta. Assim, o seu corpo vai quebrar suas gorduras para produzir a energia necessária, o que fará com que a pessoa emagreça.
Assim, para eu responder essa pergunta, preciso saber qual deles é mais energético. O produto A possui 116 quilocalorias por porção. O produto B possui 375 quilocalorias por porção. E o produto C possui 126 quilocalorias. Desta forma, uma pessoa que deseja emagrecer deve evitar ingerir principalmente o produto B, né? Porque ele é o mais calórico. Olha essa última pergunta. Analisando os nutrientes presentes nesses alimentos, informe qual dessas tabelas é de um iogurte. Justifique sua resposta. Iogurte é um derivado do leite e, por isso, é rico em cálcio. Sendo assim, basta analisarmos qual dos alimentos é rico em cálcio. Observando as tabelas nutricionais, dá para ver que nem o produto A e nem o produto B possuem cálcio, apenas o produto C. Assim, podemos concluir que o produto C é o iogurte. Tudo bem? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter ajudado a entender um pouco melhor as tabelas nutricionais. Para tirar suas dúvidas ou ver a resolução dos demais exercícios do roteiro de atividades, participe do plantão de biologia na quarta-feira, às 13h30, ok? Ou me mande uma dúvida por WhatsApp. Muito obrigada por ter assistido e tchau, tchau!